Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Amém? Está escrito assim: e quando Jesus ele tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. Papai do céu, mais uma vez nós queremos aqui juntos, no mesmo Espírito, na mesma fé, manifestar ao Senhor o quanto nós estamos felizes em poder estar aqui na Tua casa, nesta noite chuvosa, maravilhosa. Somos gratos pela maneira como o Senhor Espírito Santo já ministrou em nossos corações, através desse tempo de louvor e adoração, mas agora também nós queremos ouvir a Tua voz, através da Sua palavra. Fale conosco, use aqui os meus lábios de uma maneira bem simples, me ajude a ser objetivo e leve o coração, o entendimento dos Seus filhos, cativa a Tua presença. Abra, Pai, o entendimento espiritual deles, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus, amém? Então eu quero deixar essa reflexão, com o título: faça a sua parte. Faça a sua parte. Algumas frases que são bastante populares no meio cristão, e que alguns irmãos acham que até é bíblico, Tem uns que falam, que está escrito na Bíblia, Por exemplo, faça a tua parte que eu te ajudarei, está escrito lá na Bíblia. Então, a frase, esforça-te que eu te ajudarei, está lá, está escrito na Bíblia. Ajuda-te que o céu te ajudará. E na verdade essas palavras não estão na Bíblia, São frases populares e bem conhecidas no meio cristão, e embora essas frases elas sejam até bem intencionadas, mas elas não estão totalmente alinhadas com a palavra de Deus, por incrível que pareça. Em partes elas afirmam algumas verdades, mas exigem alguns questionamentos, principalmente por nós que somos cristãos. Então é muito comum, talvez você já tenha dito isso, faça a tua parte, Deus falou, faça a tua parte que eu te ajudarei. Está na Bíblia? Não está na Bíblia, ok? É um dito popular. Então, esforça-te, Deus falou, esforça-te que eu te ajudarei, também não está na Bíblia. Tem uma certa verdade, mas precisamos questionar a frase. Por exemplo, devemos nos esforçar, mas qual é o objetivo do nosso esforço? Porque não adianta a gente fazer algo errado, e nos esforçarmos para aquilo, que Deus não vai abençoar. Se a pessoa faz algo errado, com a motivação errada, não adianta falar, você vai se esforçar, e que Deus vai te abençoar. Ele não vai. Então o cara abre um depósito de bebida, mesmo sendo cristão, e fala, Deus abençoe o meu comércio, que eu quero vender um monte de bebida para os outros. Deus não vai te abençoar, não está alinhado com a palavra dele, ok? Mas Deus pode nos ajudar. Ele ajuda, mas no que? Você está pedindo ajuda para Deus, para de alguma maneira Ele ser glorificado através da sua vida? Porque há de fato um texto muito parecido com essas frases, e que parece até que o texto respalda essas frases. Por exemplo, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, que é um texto conhecido. Josué capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se você ver esse versículo, encaixa perfeitamente na frase, faça a tua parte que eu te ajudarei, porque Deus está dizendo aqui para Josué, esforça-te, ou seja, faça a tua parte, e no final, Deus é contigo por onde quer que andares, ou seja, eu te ajudarei. Só que você tem que estudar o contexto que está escrito o versículo, porque quando você lê o contexto nos versículos anteriores, Deus está dizendo aqui para Josué que de fato Deus iria ajudar a ele, que ele deveria se esforçar, porque Deus iria ajudar a ele, mas porque Josué estava fazendo a vontade de Deus, que era introduzir o povo de Deus na terra prometida. Quantos me entendem? Agora, o texto que nós lemos como base, o texto que a gente acompanhou aqui de João, está registrado as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário: está consumado. Isso significa que tudo o que Deus tinha e podia fazer por mim e por você, pela humanidade, Ele já fez.
enviando o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Ele morreu a nossa morte, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. E se tudo isso não fosse pouco, a Bíblia fala que Ele deixou com nós quem para nos ajudar aqui? O Espírito Santo. Então olha só, tudo que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. Agora, precisamos fazer a nossa parte. E nessa noite eu quero, de uma maneira simples, compartilhar pelo menos 3 bênçãos que Deus já derramou sobre nós, e que a gente só precisa tomar posse e também fazer a nossa parte, ok? E eu quero falar rapidamente sobre 3 milagres. Esses milagres representam essas bênçãos que Jesus já conquistou por nós. Primeiro, a bênção da alegria. A gente vê muitas pessoas dentro das igrejas tristes, oprimidas, deprimidas, mesmo recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Alguma coisa está errado, porque Jesus já morreu naquela cruz para que a alegria dele estivesse sobre as nossas vidas. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então, rapidamente, eu vou ler os textos aqui, você acompanha no telão. João capítulo 2, versículo 1 e 9. É um relato de um milagre bem conhecido, mas eu vou ler mesmo assim. Está escrito assim, 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, a minha hora ainda não chegou. A sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. É o que Jesus manda que a gente tem que fazer. Com todo respeito, não é Maria, nem o pastor, não é ninguém, é o que Jesus manda. Maria, a honrada mãe de Jesus aqui, como homem, disse: faça tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e quantos litros, irmãos? 120 litros. Jesus disse aos empregados, aos servos: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Quando a gente segue as instruções de Jesus, está tudo certo, Versículo 9: o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele, e depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Eu sei que isso aqui dá uma mensagem linda, eu preciso pregar sobre esse texto de novo, mas esse texto fala de um casamento que Jesus foi convidado, e no meio da festa o vinho acabou. E vinho na Bíblia tem uma simbologia muito forte do quê? De alegria. Salmo 104, versículo 5 fala que o vinho que alegra o coração do homem. Isso não é um convite para a gente beber. Somos nazireus de Deus, abominamos bebida, ok? Mas naquele tempo não tinha adição do álcool, e o vinho na Bíblia sempre foi um símbolo de alegria. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é a nossa alegria, amém? Mas a Bíblia fala que o vinho tinha acabado, e Jesus tinha sido convidado. Como disse o Wander lá na reflexão, os noivos, os pais dos noivos podem ter errado em muitas coisas, não calcularam direito a festa, os dias, o vinho, mas em uma coisa eles não erraram: eles convidaram Jesus para a festa. E quando você convida Jesus para a festa, meu irmão, quando você convida Jesus para o seu casamento, para a sua família, pode até acabar o vinho, a alegria, mas ele sempre vai estar ali para transformar a água em vinho. Agora, é interessante que Jesus fez o milagre, mas os servos ali, os empregados, eles tiveram que ir atrás das talhas, dos potes, e enchê-las de água. Então qual que é a aplicação? Jesus já nos deixou alegria, amém? Ele já deixou para nós alegria. Em João 16, no versículo de número 22, quando Jesus disse que teria que ir para a cruz
ia ser crucificado, ressuscitado, ia voltar ao Pai. A Bíblia fala que os discípulos ficaram tristes, e Jesus, então, ele disse essa palavra: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então isso aqui é uma promessa. Jesus disse que a alegria que Ele iria deixar com nós, ninguém pode tirar, nem pessoas, nem situações, nem ambientes. É por isso que você não pode negociar a alegria na sua vida, meu irmão. A gente falou aqui no culto de gratidão, Abacuque, quando tudo estava dando errado, não tinha gado lá no curral, não tinha leite no curral, não tinha gado no pasto, não tinha nada, ele falou: todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. E Jesus deixou a promessa da alegria, mas cabe a nós o quê? Buscá-la, alegria em Deus. E como que a gente busca? Fazendo a nossa parte. A gente cultua, a gente ora, a gente lê Bíblia, a gente jejua, a gente tem prazer em estar numa célula, a gente tem prazer em estar num ambiente como esse, e a gente toma posse da alegria. Já foi nos dado, amém? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque às vezes a pessoa fala: mas Jesus não deixou alegria? Deixou. E por que eu não vivo alegre? Bom, você ora? Não. Você lê Bíblia? Não. Você participa dos cultos? Não. Pô, então você precisa fazer a tua parte. E aí se aplica a frase, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Quantos me entendem? Você quer viver a alegria de Jesus no teu casamento, na tua vida, no teu trabalho, no que você faz? Você precisa cada dia se aproximar mais de Jesus, mais. E eu fico imaginando uma noite chuvosa como essa. A motivação do nosso coração está aqui, né? Eu creio. Por que eu vim? Eu vim para adorar, como a pastora pregou domingo com tanta graça. Eu não vim por conta dos bens do Pai, das coisas do Pai. Eu vim para adorar o Pai. As coisas Ele vai dar também, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Mas uma segunda bênção que Jesus também já veio nos dar é a bênção da vida. A bênção da vida. Tem um milagre que está registrado lá no capítulo 11 de João, que é um milagre de ressurreição. No versículo 17 está escrito: quando Jesus chegou lá na aldeia, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Então depois você lê todo o texto na tua casa, que eu não tenho tempo para ler todo aqui o texto, mas esse texto fala sobre a morte e a ressurreição de um amigo íntimo de Jesus, chamado Lázaro. Lázaro havia morrido, já fazia quantos dias? 4 dias, mas Jesus, ele foi visitar o seu amigo morto, e depois de 4 dias, o que Jesus fez? O ressuscitou. Jesus derramou a dádiva, a bênção, a unção da vida sobre Lázaro, e ele ressuscitou. Eu tenho particularmente, para mim é o maior milagre da Bíblia, fisicamente falando. Agora, qual que é a aplicação disto? Bom, talvez exista alguma área na sua vida que também está morta, que você precisa de uma ressurreição. Agora, e o que Jesus pode fazer por você? Nada. Como assim? Porque Ele já fez na cruz do Calvário. Ele morreu a tua morte em todas as áreas, para que você tivesse vida. Ele já fez. O que Ele podia fazer por mim, por você, Ele já fez. Então, qual é a nossa parte? A gente tem que fazer o quê? Tirar a pedra. Porque você vê que Jesus, Ele operou todo o milagre, lindo, maravilhoso. Só que quem teve que tirar a pedra? As pessoas que estavam ali. Então você vê que Papai do Céu sempre Ele age, quando Ele opera um milagre na vida de um homem, em conjunto com o homem. Então talvez você está aqui e fala: pastor, falta vida no meu casamento, falta vida nas minhas finanças, falta vida no meu ministério, falta vida na minha vida espiritual. E a pergunta é: bom, Jesus já fez tudo por você, mas você está fazendo a tua parte? Porque talvez tenha alguma pedra que você precisa remover, que Jesus não vai remover. Pedra da incredulidade, talvez seja a pedra do comodismo que você está vivendo, do conformismo que você vive, talvez uma pedra, com todo o respeito, da desobediência, do orgulho, da resistência, da gente saber que tem que fazer algo, mas a gente não faz. Pedra, é a nossa parte. Deus não vai fazer por você, não adianta, meu irmão, não adianta. Pedra,
que está talvez atrapalhando você de receber a vida que Jesus já deu para você lá na cruz do Calvário? Falta vida no seu casamento? Será que não tem alguma pedra que você pode remover? Marido, a esposa, né? Eu ia falar marida, não tem marida, né? Marido, a esposa, eu não sei, talvez alguma pedra, uma pedra da brutalidade, a pedra do ressentimento, da falta de amor, mas você precisa remover a pedra, porque Jesus, ele já prometeu vida. Se ele ressuscitou um homem depois de 4 dias morto, será que ele não pode ressuscitar o teu casamento, a sua vida financeira, o seu ministério, a sua vida espiritual? Mas Jesus está falando, eu não sei qual é a área que ele está falando e qual é a pedra, mas ele está falando, você precisa tirar a pedra, tira a pedra. E é interessante que depois, a gente não vai falar agora por conta do tempo, mas que o Lázaro, né, quando ele grita lá, Lázaro, sai para fora, aí Lázaro sai todo enfaixado. Quem tirou as faixas de Lázaro? Foi Jesus? Falou, tira a faixa dele, tira as faixas, porque aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Não tem jeito, não tem como. Deus abençoa o ministério, mas eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar. Amém? Quantos estão me entendendo? Faça a tua parte. E aí se aplica a frase, né? Ele vai te ajudar, porque se, pastor, eu quero que Deus abençoe a vida do meu casamento. Bom, isso é a vontade dele também, então ele vai te ajudar, mas faça a tua parte. Pastor, eu quero ter uma vida digna, próspera, abençoada. Faça a tua parte. Inclusive, a gente vai fechar aqui, que o tempo está passando rápido, né? A terceira bênção que Jesus veio nos dar também é a bênção da multiplicação. A bênção da multiplicação é uma bênção que Jesus tem para todos nós que somos filhos. Amém? Quantos são filhos? Deixa eu ler um texto para vocês aqui, dá tempo, só para a gente se situar aqui na Bíblia. Reis, segundo Reis 4, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, ó: certa mulher, estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, tá? Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, né, o profeta, dizendo: olha, o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Então nós estamos falando de um marido de uma mulher que era um servo de Deus, e tinha o testemunho da mulher. Você sabe, Eliseu, você sabe, o meu marido era um homem de Deus, ok? Só que o cara morreu e deixou a mulher na fria, né? Versículo 2, Eliseu perguntou à mulher: olha, o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa sua serva, ela não tem nada em casa, a não ser um jarro de... Porque Jesus precisa do mínimo que você possa oferecer para ele. Senhor, olha, minha situação está difícil, eu não vejo nem esperança, mas no fundo do poço eu sei que o Senhor pode fazer algo. Eu não tenho nada, profeta, eu só tenho um pouco de azeite aqui no jarro. Versículo 3, então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas vazias, vasilhas, né, aqui está assim, não, muitas vasilhas, tá? Versículo 4, depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que forem ficando cheias. Versículo 5, a mulher, ela foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes, os filhos, lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite acabou. Certo? Errado. O azeite, ele parou. Porque aqui nós temos mais uma passagem onde Deus trabalha em conjunto com o homem. A viúva, como nós lemos no texto, viúva de um profeta, deixou a mulher endividada, e os credores já estavam ali para pegar os seus filhos como escravo, e ela procura o profeta Eliseu, conforme você acompanhou comigo,
E o profeta Eliseu orienta ela, dá uma palavra profética, fala: o que você tem aí? Eu tenho um pouco de azeite na botija aí, na vasilha. Então faz o seguinte: você vai tomar muitas vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, e você vai trazer, fecha aí a porta do quarto, você, seus filhos, e você pega esse pouco de azeite que você tem, e você enche uma, duas, três, quantas vasilhas você puder arrumar. Agora, gente, essas vasilhas representam, claro, representam a fé dessa mulher. Porque eu enfatizei, o azeite acabou. O azeite não acabou, o azeite fez o quê? Parou. Porque se essa mulher tivesse ficado um dia todo pedindo vasilhas, todas elas seriam cheias, sim ou não? Seriam. Agora, aqui está a aplicação do milagre da multiplicação. Gente, pelo sangue de Cristo, nós também podemos viver este milagre. Agora, nós temos a nossa parte também. Qual é a nossa parte? É se esforçar, é trabalhar, é se organizar, é saber administrar, é planejar. Porque não adianta você falar: meu pastor, as coisas na minha vida não dão certo, a minha vida financeira é assim. Mas e aí? Você está fazendo a tua parte? Você está trabalhando? Você está se esforçando? Você está se organizando? Você está sabendo administrar o que Deus está colocando nas tuas mãos? Porque o que eu aprendo com Jesus é: ser fiel no pouco, e eu vou te colocar onde? Alguém sabe Bíblia? No muito. Mas a gente precisa fazer o quê? Se organizar. E em tudo é assim. Em tudo. Você quer viver a bênção de Deus, da multiplicação, da paz, da alegria, da vida, e de tudo, a gente precisa buscar, se organizar, fazer aquilo que a gente pode fazer. Não achar que Deus vai fazer tudo por nós. Por exemplo: pastor, eu estou desempregado, que luta. Tudo bem, todos nós podemos passar por um momento como esse, mas a pergunta é: o que você está fazendo? Você está acordando no mesmo horário que você acordava e está entregando os currículos? Porque é a tua parte. Você pode trazer no altar o currículo, parabéns, faça isso, fé, mas você precisa fazer a sua parte. Quantos me entendem? Em todas as áreas da nossa vida, gente. Ministério, vida com Deus. Pastor, eu não consigo viver aquela vida de Deus mesmo, sabe? Ter aquele relacionamento profundo, certo? Mas a minha pergunta é: você jejua? Você ora? Você lê Bíblia? Você tem vida com Deus? Pastor, eu vivo fraco na fé. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou, uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Legal, mas e aí? Como que está a tua vida espiritual? Você ora? Você lê Bíblia? Você gosta de participar de culto? Dizer: não gosto. Então, meu irmão, você quer que Deus multiplique o que na sua vida? Pelo menos um pouquinho. Faça como a mulher falou: eu não tenho muito aqui não, eu só tenho um pouquinho só de azeite, é o suficiente. Um pouquinho só de fé, um pouquinho mais de aplicação, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de entusiasmo. Eu preciso fazer a minha parte. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus tem grandes coisas para você. Em cada área da sua vida, Deus tem grandes coisas. E Ele quer trabalhar em conjunto com nós. Ele já fez a parte dele, enviando Jesus na cruz. E Ele espera que nós façamos a nossa parte. Então, quantos estão felizes por tudo que Jesus já fez por nós aqui em relação ao ministério? Feliz, contente. Mas vocês acham que Deus tem mais? Sim ou não? Então vocês acham que a gente tem que fazer mais? Sim ou não? Simples assim. Se Ele tem que fazer mais, eu também tenho. Deus te trouxe aqui para dizer para você nessa noite: faça a tua parte. Faça a tua parte. Eu já fiz a minha na cruz do Calvário, mas eu deixei o meu Espírito com você, e Ele vai te ajudar naquilo que você precisar. Mas faça a tua parte. Se esforça um pouco mais. Procura ser talvez um marido melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor. Faça a tua parte. E eu quero profetizar. Sabe qual é a frase profética para 2025? Nem vai saber, porque nós não vamos falar hoje, é surpresa. Mas já temos a frase profética. E olha, essa frase vai ser algo tremendo na sua vida, na minha vida. Eu creio que nós temos um mês agora. Quem ainda não viveu o despertamento espiritual, ainda dá tempo.
Faça a tua parte. Começa a orar, começa a jejuar. Eu abri um jejum de 12 dias. Eu não passei para a igreja, que eu vou passar em janeiro, já semeando em 2025. Faça isso na tua vida. Faça algo diferente que você nunca fez, para você colher algo que você nunca colheu. Saia do mesmo lugar, sabe? Fala, não, Deus, eu quero viver algo diferente. Vou fazer a minha parte. Amém? Vamos nos colocar de pé?